E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Macir e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as funções orgânicas, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês como identificar uma função orgânica, certo? Então, eu vou começar falando da função orgânica com o nome de hidrocarboneto, ok? Então, a função hidrocarboneto, então, ela é a função orgânica que ela vai apresentar exclusivamente carbono e hidrogênio, beleza? Então, ó, por exemplo, carbono, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, o C3H8, né? Ó, esse C3H8 só tem carbono e só tem hidrogênio, certo? Então, ó, essa função orgânica aqui é um hidrocarboneto, beleza? Então, ó, ele tem 3 átomos de carbono, então a gente pode relembrar aquela regrinha de 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, certo? Então, ó, 1 átomo de carbono, eu uso aqui a nomenclatura de met, 2 et e 3 prop, certo? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono, portanto, ele é um prop, ele é um hidrocarboneto prop, beleza? Aí é o seguinte, pessoal, outro detalhe para a gente observar também é quantas ligações, né? Ó. Veja que as ligações aqui, ó, elas são todas simples, né? E quando as ligações são simples, eu continuo o nome desse indivíduo aqui, ó, como sendo an, certo? Quando eu tenho a ligação dupla, eu continuo o nome dele como sendo em, e quando eu tenho uma tripla, tenho o nome como sendo in, certo? Aí no caso de duas duplas, eu tenho o dien, e no caso de duas triplas, eu tenho o diin, certo? Mas nesse caso aqui, ó, é apenas simples. Então aqui eu vou continuar o nome desse prop, ou hidrocarboneto, com 3 átomos de carbono, com an. E todo hidrocarboneto, pessoal, ó, todo hidrocarboneto, ele tem aqui, ó, uma terminação com a letrinha O. Então, esse cara aqui, ele é um propano, né? Propano hidrocarboneto, beleza? Ó, a outra função orgânica que eu vou comentar com vocês vai ser a função orgânica oxigenada com o nome de álcool, certo? Então, ó, essa função orgânica aqui, ela vai apresentar átomos de carbono, hidrogênio, e se é uma função oxigenada, ela vai apresentar aqui também oxigênio, beleza? Ó, por exemplo, um átomo de carbono mais 1, 2, 3 hidrogênios, e ó, ligado a esse átomo de carbono, eu tenho o que nós chamamos aqui de hidroxila, beleza? Ó, o nome dela aqui, ó. O nome dela é uma hidroxila, certo? Ó, esse OH é uma hidroxila. Ou oxidrila, né? Ó, ou oxidrila, certo? E ó, toda vez que esse OH, ou toda vez que essa hidroxila tiver ligada ao carbono saturado, certo? Essa função orgânica recebe o nome de álcool, certo? Ó, recebe o nome de álcool, beleza? Ó, e ó o detalhe, pessoal, ó, sempre no carbono saturado. Porque se você tem, por exemplo, isso dupla C, agora sim, ó, montei errado ali, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, né? Ó, veja que nesse caso aqui, o OH, ele está ligado a um carbono, que é um carbono do tipo insaturado, né? Então, ó, esse cara aqui, ele não é um álcool, ele não é um álcool. Mas quem é esse cara aqui? Esse cara aqui pertence a uma função com o nome de enol, né? Ó, enol, beleza? E outro exemplo também, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Então, ó, para ficar mais claro aqui, eu vou mostrar para vocês, então, mais uma vez, ó. Vou pegar aqui, ó, 2 átomos de carbono, né, ó. Vou ligar ele com um OH, e, ó, esse carbono tem ligação simples, né, ó. E ele tem hidrogênios aqui ligado a ele. Então, ó, quando o OH, ele é ligado a um carbono, que é chamado de carbono saturado, beleza? Essa função orgânica aqui é chamada de função orgânica do tipo
álcool, certo? Agora, ó, como que é o carbono insaturado? Vamos supor que você tenha isso daqui, né? Então, ó, vamos supor que você tenha isso daqui, ó. Ó, dois átomos de carbono e ó, veja o detalhe aqui, ó, ligação dupla, ele vai caracterizar o quê? Um carbono do tipo insaturado. Aí nesse caso aqui, ó, ele não é um álcool. Isso aqui nós chamamos de enol, certo? Ó, obtido lá ou de um aldeído ou de uma cetona, conforme vamos ver aí um tanto mais adiante, certo? E ó, outro exemplo também, pessoal, que não é um álcool e pode confundir também, aí refere-se à presença do anel benzênico, e quando esse anel benzênico vem ligado aqui a uma hidroxila, né? Ó, isso aqui, por exemplo, ó, ele é diferente, ó, isso aqui é diferente deste outro cara aqui, pessoal. Veja só, aqui eu tenho, ó, OH, que é a hidroxila ligado a carbono insaturado, não é álcool. OH ligado ao carbono saturado, esse sim é um álcool. Então, ó, esse aqui, ó, não, e esse aqui é um álcool, certo? Então, quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele é chamado de fenol, certo? E esse aqui nós vamos chamar de ciclo, porque é uma cadeia fechada, beleza? Hexanol, certo? Ó, e esse ol aqui, pessoal, também vai ajudar aí a nós interpretarmos o nome desse cara aqui de cima. Veja só, esse cara aqui, ó, ele tem dois átomos de carbono, portanto, ele é um Et, certo? Veja que as ligações são simples, então ele vai ser um an. E no caso o álcool, né, ó, diferente do hidrocarboneto, ele vai ter uma terminação do tipo ol. Então, esse cara aqui é o meu etanol, certo? Ó, etanol, ou às vezes você pode ver isso aqui escrito da seguinte forma: álcool etílico, né? Ó, etanol e álcool etílico, então, são os mesmos, beleza? Certo? Então, ó, mais uma outra função orgânica que eu vou comentar com vocês aqui é uma função orgânica com o nome de aldeído, né? Ó, esse aldeído bem usado aí na conservação aí de peças anatômicas, certo? Como que é esse aldeído? Então, esse aldeído é uma função que apresenta também átomos de carbono, certo? Hidrogênio e apresenta átomos de oxigênio. Então, ó, a característica dele é essa dupla e aqui um H, certo? Então, ó, 1, 2, 3, dupla H. Aí eu vou circular para vocês. Onde que está a função orgânica? A função orgânica está aqui, ó, C dupla O H, certo? Aí é o seguinte, ó, este aldeído, que é o meu C dupla O H, né, ó, aqui mais um hidrogênio, ele também vai seguir aquela regrinha de nomenclatura, met, et, prop, but. Ó, veja que ele tem só um átomo de carbono. Se ele tem só um átomo de carbono, então ele é um met. Veja que a ligação dupla, ó, a ligação dupla está fora da cadeia. Então, não interfere. A gente vai olhar só a ligação simples. A ligação simples, então, vai continuar o nome desse indivíduo aqui, ó, ou desse aldeído como sendo um an. E, ó, todo o aldeído tem terminação al. Então, esse cara aqui, ele é um metanal, beleza? Então, ó, C dupla OH, metanal, beleza? Então, vamos lá. Mais um outro exemplo para vocês vai ser um bem conhecido aí, ó, que é uma cetona, né, ó? É um removedor de esmaltes. Então, ó, CCC dupla O. Veja que, ó, eu devo ter exclusivamente essa característica aqui, né? Então, nos livros ela vem escrita como sendo um R, um C, né? Ó, um R aqui e uma dupla O, que é a mesma coisa que eu fiz aqui para vocês, certo? Então, ó, nesse caso aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de cetona, né? A função cetona, beleza? E essa função cetona, ó, ela também apresenta átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e ela vai seguir aquela mesma regrinha de nomenclatura, né? Então, ó, 3 átomos de carbono, aqui eu tenho um prop, certo? E, ó, esse prop,
com as ligações simples, ó, todas simples, ó, simples e simples, porque essa aqui, ó, tá fora da cadeia. Então, esse aqui vai ser um propan. E, ó, acetona, né, ó, acetona, ela vai ter uma terminação aqui como sendo ona. Então, aqui eu vou ter uma propanona, beleza? Propanona, joia? Mais uma outra função orgânica para vocês aqui, pessoal, vai ser essa daqui, ó. Não confundam essa função, que também tem oxigênio, e tem um grupo OH, e tem aqui ainda mais um H. Não confundam essa função com o aldeído, nem com álcool, tá, pessoal? Veja aqui, ó, carbono insaturado ligado ao oxigênio, certo? Mas nesse caso aqui, ó, eu não tenho um álcool e eu não tenho um aldeído, tenho mais um oxigênio aqui, ó. Nesse caso aqui eu tenho um ácido carboxílico, certo? Ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico aqui, né, que é o ácido fórmico ou ácido da formiga, ele vai ser chamado então de ácido, certo? Um carbono mete, a ligação simples an, e a terminação dele aqui vai ser o óico, então ácido metanóico, certo? Então, vamos repassar então com vocês aí todas as nossas funções. Então, as nossas funções que nós vimos hoje foram a primeira, hidrocarboneto, certo? Ó, e esse hidrocarboneto tem a terminação do tipo O. A segunda função que nós vimos foi o álcool, e esse álcool tem a terminação do tipo OL. A nossa terceira função foi um aldeído, e esse aldeído com terminação AL. Vimos também uma função com o nome de cetona, e a cetona com terminação ona. E por último aqui vimos a função ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico com a terminação do tipo óico, certo? Então, ó, hidrocarboneto, poderia colocar isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né, ó, 4 hidrogênios, met é de próprio but, esse aqui é um butano, né, ó, met é de próprio but, butano. Aí eu poderia fazer isso aqui, poderia fazer ele também da sua forma, digamos assim, não a condensada, né? Então, para ficar mais fácil para a gente observar, C4, certo? H10, butano. Então, para a gente usar aqui, ó, o mesmo exemplo, só que agora sendo um álcool, né? Então, ó, C, né? Ó, 4 átomos de carbono e aqui ligado a um OH. Então, ao invés de butano, eu teria aqui um butanol, certo? O mesmo exemplo aqui usado para acetona. Então, nós teríamos C. Aí é um desses carbonos aqui, ó. Eu vou colocar a minha dupla com o oxigênio, certo? Ó, então, aqui, aqui não tem ligação, tá, pessoal? Esqueça isso daqui. 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu teria uma 2 propanona, né? Vou colocar o 2 por quê? Porque eu tenho agora que indicar onde que está essa dupla com o oxigênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4. No 2, então, eu tenho 2 propanona. Aí a função ácido, né, para usar o mesmo exemplo com 4 carbonos, né, ó, CCC, certo? Aí aqui eu teria uma dupla OH, certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui eu teria um ácido propanoico, ácido propanoico. E o último exemplo que eu não comentei aqui no final seria 4 átomos de carbono, uma dupla OH, certo? 1, 2, 3, 1, 2, que seria aqui o meu aldeído. E esse aldeído seria o meu propanol, certo? Então, espero que tenham compreendido e aguardo vocês aí nas próximas aulas para comentarmos aí outras funções orgânicas, ok? Então, até mais.